Aqui nós vamos apresentar um conteúdo sobre como transformar o seu centro de distribuição em uma fonte de receita e que dê lucro. Como seria isso, Anderson? Então, vamos trazer alguns fatos, algumas decisões que nós tomamos aqui em alguns projetos, nós participamos, nós estamos em todo o Brasil, e aí nós conseguimos reverter isso que deixou de se ver como o depósito como sendo uma fonte de despesa, mas sim que ela é tem um diferencial competitivo, tem uma estratégia por trás ali que faz com que o depósito seja o garantidor. É aquele que garante que os compromissos comerciais sejam atendidos e que a lucratividade também aconteça dentro da empresa. É a região onde tem maior quantidade de pessoas e talvez dos maiores custos ali, que é o pulmão da empresa, que é o estoque. Então, se não tomar cuidado, realmente sim, vai gerar muito lucro, vai muito desperdício, muito prejuízo. Mas se fizer de uma forma adequada, vai se gerar lucro para a empresa. Tá bom? Para quem não me conhece, eu sou o Anderson Alves, eu sou responsável aqui pela operação da Prática Logística. Caso você não conheça, a Prática Logística é um escritório de consultoria em WMS, em consultoria logística. Até fala que você tem um diferencial nosso, porque geralmente você tem uma consultoria ou de sistema, ou você tem uma consultoria somente de processo. Aqui, pelo contrário, nós temos aqui na mesma equipe essas duas personas, esses dois tipos profissionais. A gente consegue analisar processo, consegue analisar dados, trazer uma melhor gestão para a sua operação, e também conseguimos fazer o trabalho de software ali, de WMS, de entender como é que o software funciona para utilizar melhor do que ele tem em termos de funcionalidade para a sua operação. Mas aqui, quem é o Anderson? Bem, eu sou engenheiro de produção, sou especialista em logística, já atuo na área desde 2004, eu iniciei como estagiário de uma indústria alimentícia aqui em Goiânia, por lá fiquei 2 anos e assim que eu terminei esses 2 anos de estágio, já me deparei com a função de encarregado, que por ali eu avancei por 6 meses, e aí já virei instrutor do Senai e já encarei uma gerência de uma indústria aqui em Goiânia, ou seja, de estágio a gerência em 6 meses, e pouco depois, 2 anos depois, eu me tornei consultor de logística e consultor de WMS. E dali eu comecei a trilhar ali em meados de 2006 ali, sobre essa batuta aí do software WMS, e dali eu fui analista de sistemas, eu fui implantador de WMS, eu fui coordenador de logística, eu fui dono de produto, e daí então, quando foi em 2018, a gente avançou aqui com a prática, com o trabalho solo, com o escritório, e a prática, desde então, ela surgiu ali em 2014, ela está hoje com 11 anos de vida. A gente começou ali com blogs e conteúdos para YouTube, e hoje ela está com 11 anos. Nós temos ali uma equipe agora de programadores e consultores, tanto de campo quanto equipe de atendimento remoto. A gente hoje tem alguns prêmios que nós conquistamos pela excelência, pelo cuidado que a gente tem com os nossos clientes, com os nossos projetos. A gente tem orgulho de falar que todos os projetos nós entregamos, e sempre gerando resultado para os clientes, tanto é que nós temos alto índice de recorrência e reincidência dos projetos dos clientes. Tanto é que a gente ganhou o prêmio Quality, que é um prêmio para o Instituto Brasileiro, que ele serve de um formato internacional, ele tem essa abrangência internacional, então nós ganhamos ele ano passado e esse ano, então a gente foi lá receber o prêmio. E também nós fomos premiados pelo LAC, que é o Latin American Institute Quality, que é o pessoal ali do Panamá, é uma premiação internacional que a gente também vai estar visitando ali o Panamá ali para conhecer e também para receber essa premiação. Então, assim, a gente tem recebido essas premiações, a gente tem recebido ali bastante recorrência dos nossos clientes, temos estado cada vez mais avançado no mercado, justamente para mostrar aquilo que a gente veio, que é trazer ali resultado, fortalecer e fazer com que as empresas possam crescer com o nosso trabalho, que a gente possa trazer, ser bastante
resoluto em realmente aquilo que a gente oferece, a gente entrega, e com isso a gente tem feito com que a gente tivesse crescido ao decorrer de todos esses anos, tá? Então, baseado, né, toda essa história que eu passei para ti agora, só para você entender um pouquinho do porquê que a gente assim chegou ao ponto de trazer essa live, para te entender que realmente o que eu estou passando aqui não é algo que eu sentei aqui, escrevi aqui no papel de pão e trazendo um conteúdo qualquer, não. O conteúdo que eu estou trazendo aqui é um conteúdo que é denso, que ele está carregado aqui de experiências de vários projetos e que a gente tem passado dia após dia aqui nas operações, e com isso eu creio que vai contribuir sim. Se você pegar aqui pelo menos uma das ações aqui que a gente vai expor aqui, com toda a certeza do mundo, você vai conseguir gerar lucro para sua operação. Claro que algumas ações são mais simples, outras ações são um pouco mais complexas, mas é o norte para você trazer dentro do seu plano diretor, do seu plano de negócio, para você evoluir para a sua operação logística, tá? Então é isso, as perguntas, vamos deixar aqui, eu vou passar o conteúdo, a expectativa da live é de que seja durante uma duração de 1 hora, então a gente vai passar o conteúdo aqui, e aí pode ir colocando as perguntas aqui, depois eu volto aqui para respondê-las, ou no final ali a gente deixa um momento ali para você fazer a pergunta e eu vou fazer a devida resposta ali para você. Tudo bem? Tudo jóia. Então vamos lá. Dentre todas essas ações que a gente espera que a gente possa fazer com que a operação melhore, uma delas, que talvez é uma economia bem simples, que é realizar a cobrança de descarga do fornecedor. É uma forma de você gerar receita para a sua operação. Mas por que disso? Vamos lá. Por que isso acontece? O seu fornecedor, ele quer reduzir o custo dele na entrega de mercadorias. Então, normalmente tem ali um motorista e tem ali o ajudante. Então, para o seu fornecedor ou para a indústria ali quiser reduzir um pouco de custo, ele pode ser que ele entenda que o ajudante ele fica um bom parte do tempo em viagem, em deslocamento, o tempo que ele fica realmente produzindo ali não faz sentido, eu estou pagando ele para passear de carro. E algumas empresas podem ter esse tipo de análise e conclusão. Então, o que eles fazem ali? Eles tiram o ajudante, deixam somente o motorista dentro ali do veículo, e aí quando chega na empresa, fica aquele impasse. E aí, quem que vai descarregar a mercadoria? Vamos lá, estou aqui em casa, vou comprar ali no site um e-commerce de alguma coisa, o caminhão chegou aqui, ó, o entregador pega a mercadoria e me entrega na mão. Para esse efeito, para o consumidor final, para mim é tranquilo porque eu estou comprando uma peça, um pacote. Agora, se você está dentro de uma empresa, de um atacado distribuidor, você está recebendo 30 pallets, como é que você recebe na sua mão? Então, alguém tem que descarregar o veículo. Ou você coloca um chapa, vai lá na rua e busca em algum lugar ali que tem um chapa, ou você define uma equipe para descarga. O ruim de colocar o chapa é porque não tem vínculo empregatício, ele tem às vezes não usa EPI, não tem uma certa disciplina, se acontecer algum acidente dentro da sua estrutura ali, você pode ter algum problema com ele ali. Então, a minha recomendação é que forme uma equipe de descarga, com isso você consegue gerar receita, e eu tenho histórico de clientes aqui que geram um bom volume de receita, viu? Eu te digo, um bom volume de receita em detrimento a essa cobrança. Eu tenho relato de clientes aqui que recebem entre 30 e 50 mil de receita. Ele paga uma boa parte da mão de obra do depósito ali com essa receita, tá? Essa cobrança pode ser por tonelada, por quantidade de pallets, pode ser por quantidade de volumes. E além disso, você pode cobrar ainda pelo remonte. Caso você receba mercadoria da carga batida, aí você tem que montar os pallets, você pode fazer a cobrança da montagem do pallet e da descarga. Então, é algo que acho que faz sentido. Alguns fornecedores talvez não faça sentido, porque às vezes você coloca batido ali para ter um maior volume, para ganhar ali em menos viagens, mas dependendo da circunstância, ele consegue sim para algum fornecedor, ou outro não, mas aquilo que você conseguir gera uma receita muito boa ali, principalmente para bancar ali as despesas com mão de obra dentro, ou despesas administrativas ali que seja, mas de certa forma você está gerando receita ali para a sua empresa, tá? Então essa aqui é uma primeira dica, eu acho que é uma dica até mais simples que você possa estar fazendo aqui, que possa estar gerando receita.
Uma segunda dica que eu passo para ti aqui, fazer uma melhor gestão da devolução de clientes. Ora, o que a gente tem deparado aqui? Que muitas empresas liberam o motorista para fazer a viagem e entende que o motorista é o patrono da carga. Ele é o patrono das entregas, e não é isso. O motorista é o responsável por fazer a entrega. Caso alguma coisa aconteça fora da normalidade, não se deve dar a autonomia ao motorista em decidir se vai devolver ou não. Por isso, a minha recomendação é que tenha uma equipe que faça a gestão do monitoramento, o monitoramento das entregas. Isso quer dizer o quê? Todo e qualquer problema tem que passar para o monitoramento. O que o monitoramento vai fazer? O monitoramento ele vai entrar em contato com o cliente, vai entender qual é o problema, qual é o motivo da devolução, porque às vezes nem isso o motorista sabe. Então ele vai entender por que está sendo feita a devolução e, dependendo da circunstância, é preferível doar ou bonificar esse produto ao cliente do que trazê-lo novamente, porque às vezes ele traz, avaria e você perde essa mercadoria. Às vezes, deixando com o cliente, pelo menos ali você poderia ter algum tipo de benefício junto ao cliente. Mas, de fato, essa equipe que faz esse monitoramento das entregas, ela vai trabalhar para reduzir as devoluções, ela vai trabalhar para reduzir as avarias, e quando você tem menor devolução, você tem maior satisfação do cliente. Se você tem maior satisfação do cliente, tem maior poder de recompra. Se tem menor devolução, você tem menos possibilidade de gerar avaria e menos retrabalho da sua operação. Ou seja, o que é o efeito, você ter mais critério em abordar com o seu fornecedor, o seu cliente, a melhor abordagem para você evitar que essa devolução aconteça. A gente já deparou com situações aqui que teve cliente que reduziu, olha só, de 2,5% do faturamento para 0,3% de faturamento. Anderson, quer dizer que, vamos lá, se a empresa fatura 100 milhões, eu vou deixar o zoom bem simples para mim aqui, porque eu vou fazer de cabeça, tá? 100 milhões de faturamento no mês e 2 milhões e meio de devolução, que são 2,5%, caindo para 0,3%, seriam 300 mil de devolução apenas. Ou seja, olha só o impacto que isso tem no caixa da empresa. Então, ter uma equipe que faça esse trabalho de monitoramento e gestão para fazer uma persuasão melhor no cliente para não devolver, faz todo sentido para o impacto que isso tem da operação. Vamos gerar lucro, tá? De uma forma indireta, não que o cliente vá pagar mais por isso, mas a gente vai deixar de perder dinheiro. E com isso, deixando de perder dinheiro, a margem da empresa passa a ser maior. Ok? Então, essa aqui é a nossa segunda dica. Vamos aqui para a terceira. A terceira dica está sobre o processo de implantar o abastecimento preventivo. Ora, pois, o que é um abastecimento preventivo? Dentro do atacado distribuidor, existe o processo de separação de mercadoria, onde é feito normalmente nos endereços de picking, que ficam no chão. E aí, quando vai fazer a separação, normalmente tira o endereço de picking, que é o endereço de piso, e com isso, se o produto não estiver no piso, ele interrompe o processo de separação. E aí tem que aguardar o operador de empilhadeira buscar um produto lá em cima, nos endereços aéreos, para descer e para repor aquele produto. Bem, enquanto eu estou aguardando um produto, eu como separador, eu pulo para o próximo item, e desse próximo item eu posso separar, como pode dar outra falta. Agora imagina num mapa de separação, no pick list aí, com 30 itens, faltam 2. Quanto tempo demoraria para separar esses 2 itens em falta? Vamos colocar aqui 10 minutos para a empilhadeira ir lá, buscar, descer, você pegar. Então, desses 2 produtos em 30 produtos desse pick list, nós estamos falando de 20 minutos para essa pessoa em uma OS, ou uma tarefa. Agora você imagina 50 separadores tendo 2 faltas, cada um deles. Então, normalmente eu vejo o pessoal fazendo o quê? O abastecimento corretivo, que é aquele depois que você liberou os pedidos para separar, você vai correndo atrás ali das faltas, ou você faz uma transferência manual. Minha recomendação, gera o abastecimento preventivo, que é um abastecimento que acontece antes de se iniciar o processo
de separação. Porque antes de liberar os pedidos, porque você tendo a prévia do que vai sair, você já tem condições aí de estabelecer o que eu tenho que descer, para quando liberar os pedidos, você não ter um problema de insuficiência de estoque, que é o pessoal chama de pane seca, o separador não vai ficar parado, não vai ter interrupção na separação, e com isso você consegue destravar a expedição. O resultado disso é porque, assim, aquelas entregas que você tem que fazer são programadas. Aquele caminhão tem que sair às 5 da manhã para passar antes das 8 horas numa região que é central, que proíbe acesso de veículos maiores. Então, assim, para você não atrasar suas entregas, garantir o seu SLA de entrega para o seu cliente, mantenha o seu pico abastecido de forma preventiva. É a forma que você vai garantir que você não vai ter problema com o seu cliente, porque aí esse problema vai ocasionar o quê? Uma possível devolução de cliente, às vezes o cliente não vai ter o tempo hábil para descarregar essa mercadoria e receber de você aí, tá? Então, essa aqui é uma outra ideia que a gente traz aqui, que é fazer o abastecimento preventivo dentro da sua operação. A exemplo disso, tive um cliente que ele, o que estava fazendo? Estava fazendo 80% corretivo e 20% preventivo. O que a gente fez? A gente inverteu. Hoje ele faz 80% preventivo, e aqueles 20% ali que ficou para o corretivo são para situações atípicas, aquela venda, aquela promoção que o pessoal do comercial faz, aquele preço que eles jogam lá embaixo, às vezes para botar para fora, que às vezes que é o pique não consegue garantir porque é um evento atípico, tá bom? Então, fica aí nossa terceira dica, implantar o abastecimento preventivo. Nossa quarta dica aqui, para você gerar lucratividade para o seu centro de distribuição, é implantar uma separação inteligente. Como assim essa implantação inteligente? Bem, eu não acho que seja adequado hoje fazer uma separação por pedido ou por rua. E é algo que eu vejo naturalmente acontecer. Normalmente aí tem até alguns consultores, algumas empresas de software recomendam fazer separação por rua. Gente, fazer separação por rua, você tem um desbalanceamento muito grande entre as ruas. Você tem uma rua que é muito fracionadinha. Às vezes lá o cara vai lá separa 50 produtos, ele fica ali 2 horas. Pega 50 produtos, não dá nem 10 quilos. E tem outra rua que ele pega dois produtos apenas e dá 500 quilos. Então, assim, é um desbalanceamento muito grande. Você, primeiro, aí até um ponto interessante para observar a questão de dimensionamento, mas no que tange aqui a separação inteligente é você otimizar o seu processo de separação de forma que você possa reduzir tempos improdutivos. Então, eu fiz uma linha de separação. Aí, entre uma separação e outra, eu tive um tempo improdutivo, que eu chamo de setup. Então, eu tive uma separação e eu tive outra separação. Quanto menos setups você tiver, melhor. Então, como é que eu vou trazer isso aqui? Vamos pensar o seguinte, uma experiência que a gente teve com um cliente recentemente, ele faz venda para e-commerce, e geralmente e-commerce é uma unidade. Ele estava fazendo 10 separações. Ele faz o setup inicial de separar, separava e setup final de largar a mercadoria no box. Aí iniciava outro pedido, setup inicial, separação e setup final. Então, se ele fazia 2 pedidos, olha só, 4 setups. Então, o que a gente fez? A gente consolidou os pedidos de forma que esses setups, esse tempo entre um e outro fosse reduzido. Então, a gente colocou uma separação de multipedidos para que ele separasse 10 pedidos, apenas 2 setups. Setup inicial, separação constante de 10 pedidos, depois um setup final. Ou seja, nós reduzimos aí o tempo improdutivo dele. Assim acontece também para a conferência. Às vezes, quando você tem uma conferência que... A conferência por si só, de um checkout, já é morosa. Quando você tem uns pedidos muito pequenininhos, às vezes o tempo de preparação, de pegar a caixa, colocar na mesa, pegar uma caixa de papelão, colocar ali a posto, você informar o OS, a tarefa ali no sistema. Aí quando você vai ler, o tempo de leitura é bem menor do que o tempo de preparação, ou seja, o tempo de setup. Se você consolidar isso, vai ser muito mais ágil, você vai diminuir os tempos improdutivos. Então, assim, vamos falar de WMS? Usar convocação ativa, usar sequenciamento de entrega, de sequenciamento de endereços de separação, fazer priorização automática de ordem de serviço conforme a necessidade da sua operação. Enfim, tem várias e várias formas de você tornar esse processo
mais automático, mais inteligente, para que você consiga reduzir esses tempos improdutivos, tá? Então, baseado nisso, a gente já conseguiu aqui, por exemplo, só de reduzir esses tempos improdutivos em fazer com que o cliente nosso aumentasse de 10 toneladas homem-hora para 13 toneladas homem-hora, ou seja, nós vamos conseguir aumentar em 30% a produção do pessoal em analisar tempos improdutivos, consolidar de forma que eu conseguisse produzir mais com a mesma quantidade. Isso aqui é tão sério, assim, e isso normalmente não é bem perceptível pela grande maioria das operações, que, vamos lá, eu estou em Goiânia e vou mandar, por exemplo, uma mercadoria para Salvador. Eu vou colocar no caminhão 3/4, 3 toneladas, eu vou colocar ali uma caixa de 10 quilos num caminhão que vai passar de Goiânia a Salvador, que tem capacidade de 3 toneladas. Faz sentido? Não faz. Da mesma forma, não faz sentido você colocar na burrinha, na paleteira, não sei como é que você chama na região aí, na patinha, o cara separar ali 20 quilos, 30 quilos, ele vai lá no depósito, no finalzinho do depósito, na rua 18, na rua 30, vai lá, pega 30 quilos e volta. Não faz sentido. Faz sentido você fazer muitas apanhas ou colocar uma pesagem de 400 quilos, 500 quilos, para justificar. O mesmo entendimento, você colocar um caminhão na estrada para fazer uma entrega, tem que estar caminhão cheio, é o mesmo conceito de você colocar um separador dentro do seu depósito para buscar mercadoria, tá bom? Então, essa é a reflexão que eu faço sobre implantar uma separação inteligente, ok? Vamos lá, então, nossa quinta dica aqui agora está em realizar inventário rotativo regular. Olha só, eu vejo ainda operação que simplesmente não faz inventário, tem um trauma, tem alguma dificuldade. Eu já ouvi falar para o pessoal o seguinte, assim, que antes aqui, quando a gente faz inventário, faz bagunçar o estoque. O nosso pessoal que parece não sabe contar. Rapaz, se não sabe contar no inventário, imagina a conferência de entrada e saída. Então tem coisa errada. Porque assim, o inventário rotativo, ele vem para resolver problemas emergenciais, aqueles problemas que, se você deixar somente para o inventário geral, você vai ter dificuldade em justificar ou encontrar as possíveis causas dessa divergência. Então, a minha recomendação é que faça inventários regulares aqui, inventários rotativos. Você faz no horário de trabalho, com a equipe definida, sem pagar hora extra, sem pagar o adicional noturno. Você faz isso tranquilamente e sem grandes custos que acontecem dentro do inventário geral. Eu, particularmente, eu acho interessante reduzir ao máximo a quantidade de inventário geral. Tá? Mas o que eu recomendo fazer inventário rotativo aqui? Para algumas situações. Produto cortado é um problema, você vendeu e não achou o produto. Produto devolvido, aí você fica naquela, pô, foi ou não foi? Entregou errado ou ficou no caminhão? Ou alguém pegou isso? Então, produto devolvido. Produto próximo ao vencimento, ponta de estoque, produto muito visado para furto, produto de alto consumo. São sempre produtos aí que geralmente tem algum problema de divergência de estoque, tá? Então, realizar inventário rotativo é a melhor forma de você encontrar os problemas para reduzir o seu prejuízo com divergência de estoque. Olha só, é difícil achar uma operação que não tenha divergência, mas que essa divergência seja a mínima possível. Operações com WMS, normalmente é 0,5% de divergência, ou seja, acuracidade de 99,5%. Ou seja, se você está operando com WMS, está abaixo de 99,5% de acuracidade, você tem um grande problema. E eu já vi a operação chegar com WMS a 99,9%. Agora, quem não tem WMS, aí a sua referência está um pouco mais baixa, 95%, 96%. Ou seja, é prejuízo. Aí vamos pensar o seguinte, mas o pessoal do comercial, o pessoal de compras, vai precificar o produto, aí eles colocam esse possível erro aí, esse possível divergência no preço embutido. Beleza. Se você consegue aumentar a sua acuracidade, essa divergência vai ser menor. Ou você transforma isso em maior lucro, ou você trabalha isso como melhor competitividade, você pode colocar um preço mais agressivo em uma disputa com algum concorrente. Entendeu aí qualquer jogada? Então, por isso que eu acho interessante você fazer um inventário rotativo. Só que é o seguinte, vamos lá, eu já encaixo aqui a quinta dica, que é inventário rotativo, e também eu faço recomendação também para o inventário geral. O inventário geral, o primeiro ponto é o quê? Racionalizar.
Eu tenho cliente aqui que faz inventário geral e que gasta entre 100 e 150 mil no final de semana com aquele tanto de efetivo de pessoas ali. Então, é alugar coletor, alugar empilhadeira, alugar plataforma de elevação, pagar adicional noturno, hora extra, alimentação, translado, enfim. É uma dinheirama fazer inventário geral. Então, recomendo fortemente que reduza o máximo possível para você não ter esse tipo de custo. Mas então, quer dizer, você não recomenda fazer inventário geral? Recomendo, faça um. Eu acho que é suficiente. E depois você tem uma rotina de inventário rotativo regular, eu acho que dá legal aí. Tem operação que até tem cliente hoje que nem faz mais inventário geral, é só inventário rotativo. Mas se for inevitável, que faça o inventário geral planejado. É igual casamento, não existe casamento barato, existe casamento com planejado para você gastar menos, não que você gaste pouco, né? Então, inventário geral você vai gastar, só que tem como você reduzir o esforço, reduzir o tempo de duração, pode reduzir a quantidade de pessoas, o valor investido, para você com que finalize esse processo por um todo. Normalmente o pessoal fica ali preocupado em terminar no domingo para liberar os pedidos na segunda-feira, mas não faz uma análise ponto a ponto, hora a hora, do que é o ritmo de contagem. Então, assim, se você sabe que você tem que contar o CD, tem que contar em 2 dias, quantas pessoas você tem que ter e quantas contagens você tem que fazer por hora ali para você garantir que vai terminar no domingo com tempo hábil ainda de apurar a divergência. Então, a gente já teve situações aqui de clientes que fazem inventário geral em 5, 6 dias e fazem em 2. Teve cliente que fazia em 3, agora faz em 1. Tem cliente que fazia em 1, agora faz numa manhã. Então, reduziu a quantidade de inventários gerais é um ponto. E se for inevitável, reduzir o esforço, a demanda, os recursos para que você faça com o menor custo possível. Com toda a certeza do mundo, igual eu expliquei há pouco ali, do inventário rotativo, você reduzindo esse custo, isso vai apresentar ali na margem, você vai ter uma margem maior, uma margem líquida maior para, no final, para gerar os resultados dentro da empresa ali, tá? Seguindo aqui, a próxima dica que a gente tem para falar aqui é sobre a 7ª dica, gerir estoque avariado e produtos próximo ao vencimento. O que acontece? O importante do estoque variado é você entender qual que é a causa que originou a avaria. Ele vem de uma entrada de fornecedor, ele vem do manuseio inadequado no recebimento, ele foi no manuseio na separação, ele foi uma mercadoria que foi embarcada errada e voltou batendo na lata ali, batendo no baú do caminhão e estragou. A devolução de cliente, é consumo, é o produto vencido, é produto que perdeu, é qualidade do produto, é produto de rótulo, ou um produto estufou, ele, enfim, perdeu o vácuo. É interessante saber metrificar qual é a causa, por você saber onde você tem que atuar. Anderson, eu tenho aqui 100 mil reais aqui de avaria e 60 mil reais aqui é porque o produto foi manuseado errado, o pessoal ficou jogando, a gente recebe mercadoria batida, o pessoal ficou jogando caixa. Eu falei, tá, então o que tem que fazer aqui? Coloca uma esteira, para de fazer carga batida, faz carga paletizada, enfim, se você sabe qual é o problema, você atua para resolver esse problema. Agora, quando você não tem essa informação, qual é a causa raiz da geração da avaria, você só fica registrando a avaria e levando prejuízo. Tá? Então, assim, já tive cliente que tinha em estoque ali 300 mil de avaria, simplesmente esse que nem para sucata vai, esse que tem que jogar no lixo, não dá nem para recuperar alguma coisa. Então, se você souber reduzir o volume de entrada no estoque avariado, você já tem um bom ganho. Depois que entrou, está avariado, o que você consegue fazer para recuperar esse estoque, para gerar um retorno dessa mercadoria o quanto para revenda? Ah, mas eu tenho um frasco aqui, um packzinho, só um frasco ali que estragou. Então, nem que seja, vai lá na farmácia, vai lá no boteco ali, repõe ali para você voltar com essa mercadoria. Alguma coisa que possa recuperar, você não ter esse prejuízo, que novamente aqui você está deixando o dinheiro escapar pelos dedos aqui, tá? Então, e para produtos próximo vencimento, geralmente é o seguinte, ou o pessoal de compras comprou muito, o fornecedor empurrou, compra esse produto premium aqui, que aí você
pega aqui, ao invés de dar desconto, você leva um produto de linha B e C. Não sei se vocês lembram aí do Babalu Amora. O produto principal é Babalu Morango. Aí o pessoal, às vezes, para dar uma positivar o mix ali, fala, ó, leva o Babalu Morango, mas leva o Amora também. Calhou. Então, assim, saber comprar para não ficar com o estoque parado e perder, ou às vezes não consegue vender, não consegue trabalhar um argumento ali, uma força comercial para divulgar e fazer isso se tornar dinheiro com o comercial. De fato, se não vendeu, esse produto tem vencimento, e vai chegar um momento que ele vai se deteriorar. Então, entender qual é o momento do produto, porque você pode ele fazer devolução ao fornecedor, pedir uma verba, ter restrição lá no seu duplicado, no seu boleto, talvez fazer consumo interno. Tive cliente que tem cozinha, então o pessoal pega essas mercadorias e leva para a cozinha antes de vencer. Enfim, tem N formas de você fazer alguma atitude para você não ter prejuízo com essa mercadoria que está para vencer. A gente já teve aqui situações aqui de estoque avariado aqui, do cliente está com R$ 148.000 e reduziu para R$ 1.900. Já teve situação de produto aqui que estava próximo a vencer, tinha 50, 60 mil reais aqui, que estava para vencer em menos de 7 dias. Olha só o desespero para não perder 60 mil reais de grana aqui e tal. Então, muita atenção nesse ponto aqui. Tenha o cuidado de saber a causa, a raiz da geração da avaria, e trate os produtos, saiba as faixas de vencimento para saber quanto que qual que é a possibilidade ou qual é o risco de você perder estoque. Às vezes produtos como iogurte, que tem 45 dias de prazo de shelf life, então você tem que estar bem em cima dele ali, porque senão, se você perder um time ali, você vai ter prejuízo com essa mercadoria, tá bom? Então, muita atenção nesse processo. Próxima dica que eu tenho a passar aqui: automatizar processo. Bem, para quem não utiliza WMS, é até um pouco difícil de você abordar essa questão da automatização. Existem formas, existem operações que têm ERP que consegue operar com algum tipo de processo com coletor de dados, mas de uma forma bastante reduzida. Mas quem tem WMS aí consegue isso exponencialmente, tá? Consegue otimizar os trabalhos, consegue fazer a atribuição das tarefas automaticamente, consegue gerar abastecimento de pico automaticamente, consegue fazer uma gestão da produtividade, você consegue pegar os números já mais fáceis, porque já estão tudo online, você consegue buscar informações atualizadas do que ter alguém que exporte um relatório para o Excel, leva para a tabela dinâmica e depois fica um dia inteiro fazendo um relatório, aí quando vai ver já vai estar defasado e desatualizado. Então, saber automatizar os processos é aquilo que não é dispensar pessoas, mas aquilo que é repetitivo, deixar para que o sistema possa fazer, e aquilo que é fundamental para que as pessoas façam, ela execute, tá? Então, é algo que deixar o sistema fazer aquilo que acontece. Por exemplo, algo que o pessoal que não usa WMS faz aí é apuração de divergência de estoque. Então, eu vou lá e faço a minha primeira contagem, vai uma outra pessoa, faz a segunda contagem, depois a gente tem que pegar as duas listas e comparar, saber o que está divergente, fazer isso manualmente. Com o software WMS, isso não é necessário. Se você está automatizando o seu processo de apuração de divergência. Espero que tenha sido claro, porque qual que é o efeito disso? É porque você consegue produzir mais, você consegue ter menos erros operacionais, menos retrabalho, você consegue produzir mais com menos. A gente fez isso no cliente, creio que foi Porto Velho, que ele estava ali com 6 checkouts e a gente fez a otimização de processo ali, reduziu para 3 checkouts, a gente pegou essas 3 pessoas de checkout, colocou para separar, só que a gente automatizou de uma certa forma que os 3 checkouts, antes ele estava pensando em aumentar a quantidade de checkouts, e aí o que a gente fez? Ele mudou o processo, que ele na verdade fez redução do checkout, que é um trabalho, um processo bastante, um gargalo dentro da operação. A gente trouxe essas pessoas do checkout para dentro da separação, então a gente conseguiu rampar a operação, porque a gente teve uma força de trabalho maior dentro do processo de separação, e com isso 3 checkouts eram suficientes para todo o volume que a gente estava gerando ali. Então, foi isso que a gente conseguiu fazer ali. Então, o que é possível automatizar, faça. Tá bom? Isso aí a gente tem gerado muitos bons resultados aqui. E querendo ou não,
e é com a própria estrutura que às vezes que a gente tem. Às vezes tem um recurso disponível na sua solução, no seu aplicativo, que você não está utilizando. Tá? Então essa aqui é a nossa 8ª dica. Já a nossa 9ª dica é treinar a equipe para a alta performance. Olha só, quando se fala em depósito, em distribuição, o que se vem na mente, assim, primeira coisa, turnover é alto. O pessoal que tem um grau menor de esclarecimento, pessoal que ganha um salário mais baixo, que às vezes recebe uma proposta de fora de um valor até pequeno, de 200, 300 reais, às vezes é o suficiente para motivar essa pessoa a sair da empresa. Às vezes o trabalho também, à noite, final de semana, trabalho além do horário de trabalho, com horas extras. Trabalhar no depósito é um trabalho bem sacrificante, venhamos e convenhamos. Então, a gente tem situações ainda de cidades que época de verão, que tem turismo, o pessoal às vezes abandona o serviço, vai trabalhar com turismo, vai trabalhar na praia, prefere trabalhar na praia ali, que o expediente acaba ali pelas 4 da tarde. Aí, na época de baixa ali, volta para os empregos normais, para depois voltar ali para o turismo na alta temporada ali. Então, acaba que esse turnover é elevado, então você fazer com que o colaborador ele entenda da cultura organizacional, da postura, de como ele tem que conduzir, como é que ele tem que agir, ele conhecer dos produtos, conhecer dos processos, conhecer das tecnologias, saber das regras de movimentação, circulação do ambiente, uniforme. Então, são pontos que, se você tiver uma regularidade, a tendência é que você consiga aumentar o seu nível de serviço e a sua performance logística. A gente já teve situações aqui de clientes aqui com alto índice de horas extras, custos de demissões, acerto trabalhista. Teve cliente que já reduziu aqui custo mensal com o pessoal, reduziram já de 230 mil reais por mês para 50 mil reais. Então, assim, estou falando hora extra, estou falando retrabalho, ter que pagar a pessoa para ficar lá depois do horário, ter que ter prejuízo com o acerto trabalhista e tal. Então, assim, vamos lá, 230 mil para 50 mil é um baita do dinheiro. Então, estamos falando que 180 mil a menos por mês. E isso, no final do mês, no final do ano, reflete no valor muito substancial para quem opera com depósito sem distribuição. É uma margem muito grande aqui para que não possa se descartar. Então, ter uma equipe que é treinada, enganjada, entendendo como a empresa funciona, faz total sentido aqui para a gente ter velocidade, ter performance, ter produtividade. Tá? Assim, caso você queira também, aqui a Prática hoje tem um canal do YouTube, ali nós temos mais de 30 horas de conteúdo, mais de 100 vídeos, e a gente tem muito material ali que possa ser utilizado. Até inclusive, a essência da Prática, ela surgiu ali de uma frustração minha, que eu fiz vários treinamentos lá atrás, e valores muito altos, inclusive, paguei valor caro ali para me aperfeiçoar, aprender, e a minha percepção e meu sentimento é que eu entrei no treinamento e saí do mesmo jeito que eu saí. Na verdade, eu saí pior, né? Eu saí frustrado porque perdi tempo e perdi dinheiro. Então, lá atrás, quando a gente foi fazer a prática, eu falei assim, eu vou criar um conteúdo melhor que muito fanfarrão tem no mercado aí, que faz conteúdo, que às vezes quer fazer treinamento só para empurrar uma consultoria dentro do treinamento. Então, o que a gente faz aqui? A gente dá conteúdo aqui gratuito, tem muitas instituições de ensino que utilizam nossos conteúdos aqui, até pedem autorização, a gente sempre liberou aqui, tudo que está no YouTube, ele está liberado de forma gratuita, para conscientizar, orientar, treinar o pessoal ali, porque a gente utiliza aqui o conhecimento como forma de conectar com as pessoas aqui e ajudar de alguma forma. A gente, claro que a gente faz a consultoria logística, não é por isso que uma ligação, um vídeo, a gente vai gerar boleto, pelo contrário. A gente gera conteúdo, gera valor, se você pega um conteúdo da prática logística, tem sempre um problema e sempre uma solução. E com isso é trazer o pessoal aí para aprender mais sobre logística, sobre a empresa, sobre o que os produtos que aí são estabelecidos. Tá bom? Então essa é a nossa 9ª dica, que é treinar a equipe para a alta performance. Tá acabando, gente, tá acabando, tá? Nossa 10ª dica aqui é dimensionamento de pique. Olha só, o estoque é vivo. Se você não sabia disso, eu te falo agora. O estoque da sua empresa é vivo. Você pode ter certeza, você vai chegar lá de manhã e depois chegar lá depois do almoço, vai estar diferente, não vai estar igual. Não é igual ao museu que fica lá paradinho. E até a venda de hoje é diferente de amanhã.
A venda da terça-feira é diferente da segunda, a venda de terça-feira é diferente da de sexta. Então, todos os dias as vendas mudam. Então, tem produto que é sazonal, que vende mais determinada época do ano, mas tem produto que vende, ou o comercial consegue vender mais, às vezes, no final do mês. Dentro da semana, às vezes, vende maior na segunda para abastecer os clientes que tiveram seus estoques reduzidos no final de semana, depois repõe na quinta. Então, geralmente, segunda e quarta são 2 dias de grande volume. Ou tem empresa que é mais no sábado, tem empresa que é mais na sexta. Então, entenda como é que funciona a operação. De certo modo, tem produto que gira mais, tem produto que gira menos. Então, aquele produto que gira mais, se você colocar um espaço pequeno para o picking para ele, 2, 3 caixinhas, você vai ficar descendo produto toda hora, você vai ocupar muito a sua empilhadeira. Se você coloca um produto que sai pouco, com pallet fechado, ele vai ficar 30, 60, 90 dias lá ocupando o espaço, poder estar colocando outros produtos. Então, saber a classe ABC, qual é o produto de curva A, B e C, qual é o tamanho, você tem que ficar mais na frente, próximo às docas, tem que ficar ao fundo do depósito, tem que ter um endereço pequeno, um endereço grande, para garantir que a reposição seja feita, para não ter aquela pane seca que eu falei há pouco, para garantir que não vai ter a falta no pique e vai interromper o processo de separação. A gente já conseguiu, assim, mesmo sem WMS, tá? Mesmo sem WMS, é possível você fazer o dimensionamento de pico. Você sabendo o endereço do produto, sabendo o tamanho do endereço dele, a localização, você já vai ter ganhos substanciais. A gente teve um cliente lá em Guarulhos que aconteceu isso. Ele tinha lá, acho, 12 ruas, cada rua cerca de 12 prédios, e aí a pessoa andava a mais de uma rua e os produtos todos esparramados. Então a gente centralizou ali algumas pessoas em algumas regiões, dividindo o depósito acho, em 3 etapas. Ele ficou numa área específica, tipo a 1 a 4, a 5 a 8 e na 9 a 12, e trouxemos os produtos com mais movimento ali para frente, antes do túnel. Estava entregando, assim, caminhão que demorava para separar 1 hora e 20, estava fazendo 40 minutos. Então, assim, a gente conseguiu empurrar mais produto para a doca, mais rápido e com menos esforço. Isso aqui é fantástico, assim, se você pega um depósito com 6.000 itens para 3 empilhadeiras, então, assim, se eu pegar cada empilhadeira fazendo 3 minutos por produto, são 20 produtos por hora, vezes 8, então são 160 produtos abastecidos. Então, assim, uma empilhadeira 160. Aí vamos pegar mais 3 aí. Então, estão falando que 300, 160, 160, 120, 180, 480. Estão falando 480 produtos num dia com 3 empilhadeiras. Isso aí, porque as empilhadeiras nem sempre vão estar disponíveis para abastecimento. Ainda tem que receber mercadoria e subir a entrada de fornecedor. Então, você não vai ter as 3 definitivas. Então, aí acaba que reduz ali para a 320. Ou seja, você reduz mais ainda sua capacidade de reposição. Se você não otimizar bem esse abastecimento, no ato da separação, eu te falo, com toda a certeza do mundo, você vai ficar com o produto com ruptura no pique. Vai ter interrupção na separação e todo aquele processo que eu já falei anteriormente ali, que vai atrasar a saída do veículo, vai atrasar a entrega, vai gerar insatisfação, vai gerar devolução de clientes. Ou seja, você está vendo o efeito bola de neve, né? Então, acabar com essas interrupções aí no pique e abastecer adequadamente através do dimensionamento de pique faz todo sentido aí por efeito colateral que isso pode gerar, ok? É demorado, é chato, você tem que fazer regularmente, como disse, o estoque é vivo. Mas eu fiz agora e posso ficar uns 3 anos sem fazer. Não, de jeito nenhum, você faz depois toda semana, vai depender muito da sua oscilação de venda, se ela é semanal, se ela é mensal, trimestral, você tem que estar revisando ali, principalmente promoções comerciais. O pessoal do comercial vai queimar estoque de um produto, tem que estar alinhado com eles ali, porque isso não é histórico, é futuro. Então você tem que alinhar com o comercial, aquele que vai fazer promoção, para você trazer aquele produto para frente, para você não ficar fazendo bate e volta dentro do depósito. Tá bom? Então essa aqui é a minha 10ª dica para você gerar lucratividade para o seu depósito. Seguindo aqui para a nossa 11ª dica, nossa penúltima dica, implantar indicadores e dashboards. Vou te falar uma coisa, é comum. Infelizmente, é comum eu chegar no cliente assim, me fala qual que é o valor hoje que você cortou de mercadorias. Eu faço essa pergunta para ti aí, manda aí no chat aí, ó. Qual o valor de corte de mercadorias que aconteceu hoje, dentro da sua operação?
Qual o valor de devolução de cliente? Qual o saldo de estoque variado hoje? Você recebeu tudo que você guardou tudo que você recebeu? Qual que é o seu melhor separador? E qual que é o seu pior separador? Quem que é o seu melhor conferente? Quem que é o seu pior conferente? Se você tem dificuldade em responder alguma dessas perguntas, é porque você está tendo dificuldade em levantar os dados da operação e fazer com que você consiga agir naquilo que você não concorda, ou que você não admite, ou que é fora da sua expectativa e fora da sua meta. Então, saber agir em cima de dados e fatos é necessário para você ser assertivo nas suas decisões. Então, senão você vai punir alguém que não merece, ou vai privilegiar alguém que não fez esforço nenhum, ou vai tomar alguma atitude errada e vai talvez prejudicar a sua operação mais ainda. Então, ter dados, ter informações, ter isso à mão diariamente. Se você não olhar o número diariamente, você não consegue reduzir algum indicador, reduzir algum problema. A gente já conseguiu fazer algumas reduções aqui de processo, operação, como eu até já disse aqui anteriormente, mas quando você começa a ver que está melhorando, dá uma motivação danada, a autoestima fica lá em cima. Isso aqui é tão importante que às vezes a gente fez até uma gestão de produtividade, a gente colocou nas televisões, dentro do CD, e aí eu vi o cara lá tirando foto. Um separador lá, ele pegou o celular dele, tirou foto, e eu cheguei nele e falei, rapaz, por que você tirou foto da televisão? Ele, não, porque eu estou em primeiro lugar e eu quero mostrar para minha família que eu sou o melhor daqui da empresa. Olha só o impacto quando você trabalha com dados e fatos. Você está mostrando para ele que em cima do mérito dele, que ele produziu, que ele é o melhor, ou está entre os melhores. Então isso está estendendo até para a casa dele. Até talvez ele tenha até um problema lá dentro de casa e está levando uma forma até de se valorizar perante a família ou perante os seus pares ali, entre os pais e amigos, não sei. Então, assim, é uma forma de se vangloriar, e isso é um baita de um orgulho. E quem não tá, que tem, vamos por aí, vamos colocar os 3 melhores ali, ó. E quem tá fora, como é que tá quem tá fora? Te garanto que tá preocupado ali, porque em algum momento alguém da gestão vai chamar ele para conversar e entender por que que não tá legal, por que que ele tá caindo pelas tabelas. Então, saber fazer gestão aqui é algo um mantra que eu tenho aqui, sempre toda live eu sempre falo essa frase: sem informação não há gestão. Então, isso aqui é de fato o caminho aqui que eu entendo que é para melhorar a performance da operação logística. E é aqui que você vai gerar lucratividade, é aqui que você vai ver o dinheiro escorrendo pelas mãos e você não estava dando atenção. Aquele funcionário que não está produzindo, ele está deixando de dar oportunidade para quem quer trabalhar, você está jogando dinheiro fora com ele e não está produzindo aquilo que você combinou de fazer no comercial. Tá? Claro, aí tem empresa, o Gessé comentou ali sobre a premiação, então é importante o quê? Se você der um mérito para ele em cima do esforço dele, a capacidade dele de produzir é maior. Então, se você produzir mais, você tem capacidade de ganhar mais. Então, depende de você. Acho que esse é o melhor discurso que possa ter isso. Se você produzir mais, você vai ganhar mais. Meritocracia, tá? É isso que eu entendo que seja o melhor caminho, certo? Bem, por fim, a minha 12ª e última dica aqui é trazer aqui a prática logística como parceiro, como alguém que você possa contar, alguém que você possa contribuir dentro da sua operação. Anderson, eu não tenho condição de investir em consultoria. Tudo bem. A gente tem o canal do YouTube ali, que tem vários conteúdos, você pode assistir, tem assim como as lives, tem os conteúdos gravados, que se você só assistindo esses vídeos lá, você já vai conseguir avançar muito bem. Tem os e-books ali que você também pode baixar, que você vai conquistar muitos resultados seguindo o que tem ali. Mas claro que você, caso você tenha necessidade de gerar resultado mais rápido, trazer uma expertise de mercado, trazer alguma metodologia testada, uma equipe madura, e que consiga gerar resultado para você, a gente consegue acelerar. Então, assim, só para ter ideia quem já conseguiu fazer aqui, tá? Assim, a gente trabalha para fortalecer e transformar a operação. Então, como eu disse no começo da live, a gente aqui atua para transformar a operação logística. Então é diferente, a gente não tem aquele comportamento de chegar, dar a dica e pular fora. Não, a gente nem dá a dica, dá a sugestão, dá a solução, dá 3, 4 opções ali, e a gente vai para a operação ajudar você. A gente vai estar junto ao seu lado ali para fazer o processo
acontecer ali e a transformação acontecer. Então, a gente trabalha muito nessa transformação e não somente em trazer dicas e ideias para a sua operação. Tanto é que a gente teve clientes aqui que já cortavam por mês, assustem, R$1 milhão por mês, a gente conseguiu reduzir para 156 mil. Teve cliente com devolução de cliente que batendo na ordem de 316 mil, a gente conseguiu reduzir para 109. Tem cliente aqui que a gente reduziu aqui de reincidência de reposição de PIC, é aquela que o mesmo produto tem reincidência. Você fica bastante aqui por todo momento ali. A gente eliminou vários produtos ali, saindo de 373 produtos para 154. Então, estoque a variar. Teve cliente que tinha ali 346 mil e caiu para menos de R$2.000 ali. Então, assim, se você for ver todos esses resultados aqui, vão gerar lucratividade para o seu depósito. A gente consegue ali fazer com que a gente gere o resultado e com a participação do cliente nessa transformação. Isso que é interessante, tá? Então, assim, são 12 dicas que eu passei para vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado, tenham se identificado com algum delas para transformar e colocar dentro da operação logística. E agradeço aqui a presença de todos vocês que estão aqui conosco aqui e por estar aqui com a gente aqui, expondo um pouquinho sobre o que a gente tem a falar, o que a gente tem a agregar dentro da sua operação logística, a nossa experiência. Caso tenha algum interesse aí, acessem ali o site da Prática Logística, acesse ali o canal do YouTube, tem muitos vídeos ali que você pode acessar ali de forma gratuita, e tem o Instagram ali da Prática Logística, que tem muita notícia atualizada do que a gente está fazendo por aqui, tá bom? Eu agradeço aqui e um abraço e até mais.